Capítulo 13. Stones Hill. Desde que se tornará notória a escolha feita pelos sócios do Gun Club em prejuízo do Texas, toda a gente na América, onde tudo sabe ler, se julgou obrigada a estudar a geografia da Florida. Nunca os livreiros venderam tanto exemplar de Bartram's Travel em Florida, do Romance Natural History of East and West Florida, do Williams Territory of Florida, do Cleland The Culture of the Sugar Cane in East Florida, etc. Tornou-se necessária a impressão de novas edições. Era um verdadeiro delírio. Barbicane não era homem que se contentasse com leituras, queria ver as coisas com os próprios olhos e escolher em pessoa a colocação da columbiada. Por consequência, sem perda de um momento, pôs à disposição do Observatório de Cambridge os fundos necessários para a construção de um telescópio, contratou com a Casa Broadview e Sede Albany a feitura do projétil de alumínio, e partiu logo de Baltimore acompanhado por J. T. Maston, pelo Major Elphiston e pelo diretor da fábrica de Goldspring. No dia seguinte chegavam os 4 companheiros de jornada a Nova Orleans, onde embarcaram sem demora no Tampico, aviso da Marinha Federal, que o governo pusera à disposição deles. Aquecidas as fornalhas, em poucos momentos deixaram de enxergar as praias da Louisiana. Não foi cumprida a viagem, 2 dias depois da partida, e tendo percorrido 480 milhas, chegou Tampico à vista da costa da Florida. Ao passo que o navio se aproximava da costa, ia aparecendo aos olhos de Barbicane um território baixo, chato, com aparências de pouca fertilidade. Depois de costear uma série de enseada abundantes em ostras e lagostas, entrou finalmente o Tampico na Baía do Espírito Santo. Divide-se esta baía em 2 barras estreitas e compridas, a de Tampa e a de Lisboro, cuja apertada embocadura o Chamer passou em poucos momentos. Pouco tempo depois já se destacavam por cima das ondas as baterias rasantes do Fort Brooke, e aparecia a cidade de Tampa negligentemente recostada no fundo do pequeno porto natural formado pela foz do rio e Lisboro. Neste lugar fundeou Tampico, a 22 de outubro, pelas 7 horas da noite, os 4 passageiros desembarcaram imediatamente. Barbicane sentiu que lhe palpitava com violência o coração quando pisou o solo da Florida. Parecia palpá-lo com os pés, como faz o arquiteto que pretende experimentar a segurança de um edifício. J. T. Maston, esse escavava a terra com a ponta do gancho. Senhores, disse então Barbicane, não temos tempo a perder, já amanhã havemos de montar a cavalo para fazer um primeiro reconhecimento no país. No momento em que Barbicane desembarcava, os 3.000 habitantes de Tampa Town tinham avançado a sair-lhe ao encontro, honra bem cabida no presidente do Gun Club, que os favorecera na escolha por ele indicada. Receberam-no com formidáveis aclamações, mas Barbicane escapou-se a todas aquelas ovações, e conseguiu meter-se num quarto do Hotel Franklin, onde não quis receber pessoa alguma. Decididamente não lhe quadrava o papel de homem célebre. No dia seguinte, 23 de outubro, já lhe curveteavam debaixo das janelas uns pequenos cavalos de raça espanhola, todos fogo e vigor. Mas não eram 4 senão 50, com outros tantos cavaleiros. Barbicane desceu acompanhado pelos 3 companheiros, e admirou-se a princípio de se achar rodeado de tão numerosa cavalgata. Também fez reparo em que cada cavaleiro trazia a sua carabina a tiracolo e pistolas nos coldres. Mas foi logo informado por um moço floridense dos motivos de semelhante aparato de força. Senhor, é por causa dos seminoles. Quais seminoles? Os selvagens que percorrem a planície, foi por isso que julgamos prudente escoltar-vos. Ora qual? Interrompeu J. T. Maston, conseguindo içar-se por escalada ao dorso do animal que lhe fora destinado. Enfim, volveu o floridense, sempre é mais seguro. Meus senhores, respondeu Barbicane, agradeço-vos as vossas atenções, e agora caminho. E o pequeno rancho abalou logo, desaparecendo no meio de nuvens de poeira. Eram 5 da manhã, o sol já estava resplandecente e o termômetro marcava 84 graus, entretanto as frescas virações do mar moderavam a ardência excessiva da temperatura. Barbicane logo que saiu de Tampa Town inclinou para o sul, seguindo a costa com o fim de alcançar o Creek de Alifia, que é um arroio que vai desaguar na Baía de Lisboro, 12 milhas abaixo de Tampa Town. Continuaram Barbicane e companheiros seguindo a margem direita, subindo para leste. Dentro em pouco foram se escondendo por detrás de um acidente do terreno às águas da Baía, e não viram os viajantes senão campinas da Florida. A Florida pode dividir-se em 2 partes, uma ao norte, mais abundante em população, menos abandonada, tem por capital Tallahassee e possui Pensacola, um dos mais importantes arsenais marítimos dos Estados Unidos, a outra, encerrada entre a América e o Golfo do México, que a estreitam entre suas águas,
é apenas uma delgada península corroída pela corrente do Gulf Stream, língua de terra como que perdida por entre as ilhas de um pequeno arquipélago, e que incessantemente dobram os numerosos navios que buscam o Canal das Bahamas. É como que um posto avançado do Golfo das Grandes Tempestades. A superfície da Flórida é de 38.033.267 acres, dentro dos quais se devia escolher um situado para quem do 28º paralelo, e em condições convenientes para a tentativa, por isso Barbicane, ao passo que cavalgava, ia examinando com atenção a configuração e a particular distribuição do solo. A Flórida, descoberta por Juan Ponce de León em 1512, no Domingo de Ramos, deveu a esta circunstância seu primeiro nome de Páscoa Florida, encantadora denominação bem mal cabida naquelas costas áridas e abrasadas. Mas a algumas milhas da praia, ia pouco e pouco mudando a natureza do terreno, e o país mostrando-se digno do nome primitivo, o solo era cortado por uma rede de crés, de rios, de ribeiros, de lagoas e de pequenos lagos, mas logo a campina começou a elevar-se sensivelmente, e dentro em pouco deixou ver planos onde se davam admiravelmente todas as produções vegetais do norte do meio-dia, campos imensos, onde todas as despesas e trabalhos da cultura são feitos pelo sol dos trópicos e pelas águas retidas no subsolo de argila, e finalmente prados de ananases, de inhames, de tabaco, de arroz, de algodão, de cana-de-açúcar, que se estendiam a perder de vista, ostentando com descuidosa prodigalidade imensas riquezas. Barbicane mostrou-se muito satisfeito quando verificou que o terreno se ia elevando progressivamente, e como J. T. Maston o interrogasse a tal respeito. Meu digno amigo, respondeu, temos interesse de primeira ordem em fundir a Columbiada em terreno alto. Para estar mais perto da Lua? Exclamou o secretário do Gun Club. Não, respondeu Barbicane sorrindo-se, que valem algumas poucas toesas de mais ou de menos? Não é por isso, mas porque no centro de terrenos elevados hão de prosseguir com maior facilidade os nossos trabalhos e não teremos de lutar com as águas, circunstância que nos é de poupar tubagens compridas e caras, o que é objeto de vulto quando se trata de abrir um fosso de 900 pés de profundidade. Tendes razão, disse então o engenheiro Murchison. Devemos afastar-nos quanto possível dos lençóis de água na direção da brocagem, entretanto se encontrarmos nascentes, não é mal sem remédio, ou havemos de esgotá-las com máquinas, ou desviá-las. É caso diverso dos poços artesianos, estreitos e escuros, onde verruma, cubo e sonda, toda a ferramenta do perfurador, em suma, trabalha às escuras. Aqui não havemos de trabalhar com o céu à vista, à luz do dia, com alvião e picareta em punho, e com o auxílio de algumas minas, a tarefa há de ir andando com rapidez. Todavia, replicou Barbicane, se pela elevação do solo ou pela natureza do terreno pudermos evitar a luta com as águas subterrâneas, mais rápido e perfeito há de ser o trabalho, tratemos pois de abrir fosso em terreno situado a algumas centenas de toesas acima do nível do mar. Tem razão, Sr. Barbicane, e se me não engano, dentro em pouco havemos de achar sítio adequado. Ai! O que eu queria era ouvir já a primeira enxadada, disse o presidente. E eu a última! Exclamou J. T. Maston. Lá havemos de chegar, senhores, e acreditem que a companhia da fábrica Goldspring não há de ter que pagar-lhe a multa por mora. Por Santa Bárbara! Que deveis ter razão! Replicou J. T. Maston. $100 por dia até que a Lua volte a estar nas mesmas condições, isto é, durante 18 anos e 11 dias, venha dar, como bem deveis saber, $658.100. Não, senhor, nem o sabemos, respondeu o engenheiro, nem havemos de ter necessidade de que não o façam saber. Por volta das 10 horas da manhã, já o pequeno rancho tinha andado a sua dúzia de milhas, nas campinas férteis sucedera a região das florestas. Desenvolviam-se ali com profusão tropical as mais variadas essências. Eram formadas aquelas quase impenetráveis florestas de romeiras, laranjeiras, limoeiros, figueiras, oliveiras, damasqueiros, bananeiras, e grandes cepas de vinha, cujos frutos e flores rivalizavam em colorido e perfume. À flagrante sombra daquelas magníficas árvores cantavam e esvoaçavam numerosíssimas aves pintadas de brilhantes cores, entre as quais se distinguiam mais particularmente as garças americanas, cujo ninho deveria ser um guarda-joias para ser digno daquelas preciosidades empenadas. J. T. Maston e o Major não podiam ter diante de si tão opulenta natureza sem lhe admirar as esplêndidas belezas. Mas o presidente Barbicane é que era pouco sensível a tantas maravilhas, e estava com pressa de prosseguir, porque região tão fértil por sua mesma fertilidade lhe desagradava. Não era hidróscopo, mas apesar disso pressentia água debaixo dos pés, porque debalde procurava sinais de aridez incontestável. Entretanto iam avançando, tiveram de passar a val alguns rios,
e não sem perigo, que os caimões de 15 a 18 pés de comprimento abundam por aqueles lugares. T. Maston ameaçava-os atrevidamente com a temível ganchorra, mas não conseguia atemorizar senão pelicanos, narcejas e faetontes, selvagens habitantes daquelas margens. Até os grandes flamingos cor-de-rosa olhavam com ar de estupidez. Por fim aqueles habitantes das regiões úmidas também foram desaparecendo, já as árvores, menos grossas, apareciam rareadas em matas menos espessas, alguns grupos isolados se destacavam nas infinitas planuras onde perpassavam em manadas os gamos assustados. Até que enfim! Exclamou Barbicane, levantando-se nos estribos. Chegamos à região dos pinheiros. Que é também a dos selvagens, respondeu o major. E viam-se na verdade no horizonte alguns seminoles, agitavam-se, corriam de uns para os outros nos rápidos corcéis, brandindo compridas lanças ou descarregando as espingardas de detonação surda de que costumam usar. Também ficaram-se nestas demonstrações de hostilidade, sem mais inquietar Barbicane e companheiros. Estes estavam colocados no meio de um plaino pedregoso, local vasto e descoberto, de grande número de acres de extensão, que o sol inundava com raios abrasadores. Era este plano formado por uma grande intumescência de terreno, que parecia oferecer aos sócios do Gun Club todas as condições requeridas para a colocação da columbiada. Alto! Disse Barbicane, parando. Este sítio tem nome cá no país? Chama-se Stones Hill, respondeu um dos da Florida. Barbicane, sem dizer mais palavra, apeou-se, pegou dos instrumentos e começou a determinar a posição com grande precisão. O pequeno rancho reunido em volta dele olhava em profundo silêncio. Naquele momento passava o sol pelo meridiano. Barbicane, passados instantes, escreveu rapidamente o resultado da observação que fizera e disse: Este lugar está situado a 300 toesas acima do nível do mar, a 27 graus. 7 de latitude e a 5 graus 7 de longitude oeste. Afigura-se-me que a sua natureza árida e penhascosa apresenta todas as condições favoráveis para a experiência. Será portanto nesta planura que havemos de construir armazéns, oficinas, fornos, cabanas para operários, e será daqui mesmo, repetiu batendo com o pé no vértice de Stones Hill, que o nosso projétil há de alar-se para os espaços do mundo solar.